Olá, meu querido e querida. Hoje na nossa devocional eu quero partilhar com você um pouco da história de José, que viveu no Egito, mas pensando em dois filhos que José teve. Um cujo nome foi Manassés e o outro que se chamou Efraim. E a Bíblia fala desses dois filhos de José lá no capítulo 41 de Gênesis, do verso 51 a 52, que eu quero ler com você, que diz o seguinte: Gênesis 41, verso 51 diz: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quero convidar você para orarmos antes da gente meditar um pouco, refletir um pouco sobre o que a Bíblia diz ou quer nos comunicar, falando sobre os dois filhos de José. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te dar graças, ó Deus, porque nesse tempo, ó Senhor, de mudanças, nesse tempo, Pai, de isolamento, nesse tempo, ó Deus, que ao mesmo tempo podemos nos recolher, ó Deus, com a nossa família, com os nossos queridos, e podemos, Senhor, conversarmos, ouvir melhor uns aos outros. Nós te pedimos que também possamos ouvir a tua voz, o que tu tens, Senhor, para nos falar. Ó Deus, tu és o nosso Pai, e a criatura precisa ouvir o Criador, o filho precisa escutar o Pai, ainda mais quando se trata de um Deus que nos ama acima de tudo e de todos. Que o nosso coração esteja aberto e receptivo, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então esses dois filhos, Efraim e Manassés, resume, de certo modo, o que foi a história de José no Egito. Porque veja, a começar de Manassés, no verso 51, a Bíblia diz que esse filho chamou-se Manassés, e diz porque Deus fez José se esquecer de todo o trabalho que José teve e de toda a casa de seu pai. E quando a gente pensa que Deus fez José esquecer, Deus não fez José ter uma experiência de amnésia. Mas o que acontece é que aquilo que José viveu na sua casa, a vida trabalhosa que José viveu, deixou de ter importância para ele. O que é que isso significa? Significa que a experiência dos irmãos jogando José no poço, agindo com hostilidade, o ódio que José sofreu da parte de seus irmãos, a inveja da parte de seus irmãos, o fato dos irmãos vendê-lo aos mercadores midianitas, José esqueceu disso. Isso significa que José não deu importância a isso. José permitiu que esse passado de fato passasse, porque você deve ter vivido essa experiência de ter uma enorme dificuldade de permitir que algumas coisas que você viveu passem, se tornem passado na sua vida. Experiências, especialmente aquelas que nos machucaram, quando ainda por cima são com pessoas a quem nós amamos, e esse foi o caso de José, é difícil para a gente deixar passar, deixar cair no esquecimento, deixar que isso não tenha mais poder sobre nós. E aí o que acontece é que a gente nunca deixa essas experiências irem para o passado, nós sempre trazemos elas para o aqui, para o agora, para o presente. E aí nós vamos nos ferindo, nos machucando. Eu me lembro da experiência de uma mulher que, ouvindo um colega pastor falar de uma mulher de 60 anos que ele atendeu e que, quando tinha por volta de 10 anos de idade, seu pai tentou abusar, estuprá-la. E ela reagiu
sem entender direito do que se tratava. A mãe, depois, talvez ouvindo a versão do pai, também a recriminou, e ela guardou isso para ela por anos e anos. Depois de 50 anos, ela foi e conseguiu falar disso com alguém. E quando ela falava de um fato que havia ocorrido há mais de 50 anos atrás, a sensação que o pastor tinha ao ouvi-la é que essa experiência tinha ocorrido dias atrás, mais de 50 anos atrás, mas era contada a experiência como se ela tivesse vivido dias atrás, quem sabe horas atrás, porque o passado não passava. Essa mulher trazia o passado para o presente continuamente. Mas José, apesar de ser ferido, machucado, odiado pelos irmãos, vendido, descartado por eles, mesmo assim, José, num certo momento da sua caminhada, ele deixou de dar valor, de dar importância para esse acontecimento, deixou de atribuir poder a esse ato sobre a vida dele. E a Bíblia fala que assim foi com José. Mas também José teve um outro filho. Além de José conseguir se desvencilhar do que poderia amargurá-lo, porque o sofrimento ou pode nos ajudar a crescer, ou pode nos tornar pessoas extremamente amargas. Mas a Bíblia diz que José teve um outro filho, o nome dele foi Efraim. E aí diz Efraim porque Deus me fez prosperar, me fez frutífero na terra da minha aflição. Ou seja, na terra da angústia, na terra onde José se sentiu inseguro, com medo, se sentiu algumas vezes desamparado, porque quando estava na casa de Potifar, onde a vida de José parecia melhorar, o quadro parecia mudar, de repente aquele episódio com a mulher de Potifar o lança na prisão, e ele se vê desamparado, sendo um homem justo, mas de repente na prisão. Quem sabe José se sentiu desamparado, deixado, abandonado, carregado de insegurança, de medo, de incerteza. Mas a Bíblia diz que mesmo nesse ambiente de angústia, de aflição, de incerteza, de insegurança, de sensação de desamparo, que mesmo assim, nesse ambiente, Deus fez José frutífero na terra do Egito, na terra da aflição. Se você se sente angustiado, aflito, isso não é razão para você parar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque quem sabe é nos momentos de aflição é que você pode produzir os frutos mais belos da sua vida. É interessante o que o faraó diz para José quando ele interpreta o sonho de Faraó, coisa que ninguém conseguiu. O faraó diz que não viu ninguém tão ajuizado, tão sábio como José. Isso é interessante. O faraó também diz assim, que não vê ninguém que é capaz de administrar, a casa de Faraó, o Egito, como José. É interessante, na terra da aflição, no ambiente da angústia, da sensação de desamparo, ali Deus fez José frutífero. E o próprio Faraó diz que José é sábio, que José é alguém confiável, que José é alguém para quem ele entregará o governo do Egito. Eu estava pensando que essa história de José nos faz pensar, talvez você já ouviu essa história, esse exemplo do grão de areia que entra numa ostra e começa como que machucar a ostra. E a ostra, como um mecanismo de defesa, libera uma substância que envolve o grão de areia. E essa substância que é liberada e que envolve o grão de areia é que forma aquilo que nós chamamos de pérola. Quem sabe nos momentos de aflição, de angústia, é que você e eu podemos produzir as pérolas que Deus quer gerar através da minha vida e da sua. Por isso que Deus te fortaleça e te renove. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te louvamos, Senhor, nesse tempo, ó Deus, e nessa hora. E te rogamos, Espírito de Deus, vem mesmo visitar teu povo, vem mesmo renovar-nos, vem nos fazer frutíferos também
nos tempos de aflição, de insegurança, de incerteza, Senhor. Que a Tua mão seja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça fortes, que o Senhor nos dê a graça de colher frutos no seio da nossa casa, ó Deus, no trato com as pessoas, ainda que sem poder ter muitos contatos físicos, mas que a Tua mão seja sobre nós e que nós sejamos frutíferos e prósperos para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus abençoe você.